Fala galera, beleza? Depois de tantas pessoas virem me perguntar, né? Poxa, Diego, deve ter um jeito de não ser limitado, deve ter um jeito de a gente conseguir fazer nossas contas durarem mais. Eu resolvi usar a tecnologia ao nosso favor e perguntar ao chat GPT como que a gente pode fazer para não ser limitado fazendo apostas esportivas. Ele deu algumas dicas aqui interessantes, então eu vou mostrar elas aqui na tela do computador e vou fazer também alguns comentários sobre elas, né? E realmente essas dicas, algumas fazem bastante diferença, tá, no nosso dia a dia. E além disso, tem outras também que a gente pode estar utilizando, né, para a gente conseguir fazer nossas contas durarem muito mais. Então, antes de começar, já se inscreve no canal e deixa o like se você gostar do vídeo e também deixa seu comentário aqui embaixo. E agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Bom, como você pode ver aqui, a minha pergunta para o chat GPT foi bem direta, bem simples. Minha pergunta foi basicamente essa aqui: como não ser limitado fazendo apostas esportivas? E ele me deu a seguinte resposta, eu vou ler aqui para vocês e a gente vai debater sobre cada tópico aqui e eu vou falar um pouco também sobre essa introdução. E ele disse o seguinte: os limites em apostas esportivas são normalmente impostos pelos operadores de apostas para reduzir os riscos de grandes perdas financeiras. Para minimizar a chance de ser limitado, aqui estão algumas dicas que podem te ajudar. Então, como eu sempre falo, a limitação ela existe para dar sustentabilidade para o mercado de apostas esportivas. Se não existisse limitação, as casas de apostas não conseguiriam se manter, porque elas tomariam bastante prejuízo e dessa forma o negócio não seria viável para que ele continuasse. Então a limitação ela é uma coisa boa porque ela dá sustentabilidade para o negócio e se você souber trabalhar apesar da limitação, você vai ter excelentes resultados. A primeira dica que ele deu foi a seguinte: faça apostas diversificadas. Em vez de apostar em um único esporte ou mercado, faça apostas em uma variedade de eventos esportivos e mercados. Isso pra gente é bem simples, tá bem tranquilo, porque quando a gente faz arbitragem, a gente aposta em jogos do mundo inteiro, em vários esportes, em vários mercados também. Mas para você que não faz arbitragem, para você que faz aposta simples, procure diversificar os jogos, tá? Não fique sempre apostando no mesmo resultado, não fique apostando sempre no mesmo mercado. Tente variar um pouco para caso não achar que você é um especialista, um profissional que está fazendo apostas esportivas ali naquela casa, tá? Porque as casas elas gostam de apostadores que perdem dinheiro e não dos que lucram. Então, se ela identificar algum padrão que você está agindo como um profissional e que você está agindo de uma forma automatizada, alguma coisa do tipo, ela vai te limitar sem pensar duas vezes. E a segunda dica do chat GPT é a seguinte: não faça apostas óbvias. Os operadores de apostas procuram apostas que são consideradas óbvias ou com grande probabilidade de ganhar. Evite fazer apostas que chamem muita atenção ou que sejam facilmente identificáveis como apostas seguras. Quando ele fala de apostas seguras aqui, talvez ele esteja falando sobre Surebet, mas ele fala para a gente não fazer apostas consideradas óbvias, né? Ou seja, tentar não passar um padrão ali para casa, né? Não vai mostrar um comportamento óbvio, né? Que é o que ele quis dizer aqui. Então, às vezes é bom você apostar no odd um pouco mais alto, às vezes no odd um pouco mais baixa, às vezes num esporte que tem muita liquidez, tá? A maioria das vezes, na verdade, aposta em jogos que tem bastante liquidez, porque assim vai ser mais difícil chamar a atenção das casas, e não seja identificado como um fazedor de surebet, tá? Como uma pessoa que faz arbitragem, porque as casas não gostam de quem faz arbitragem. Então, se ela suspeitar que você está fazendo uma surebet ali, que você está fazendo arbitragem, ela vai te limitar e não vai ter o que fazer depois, você vai ter que tirar o dinheiro daquela casa ali. Terceira dica: controle o tamanho das suas apostas, evite fazer grandes apostas, especialmente em mercados menos conhecidos ou em eventos de menor visibilidade. Isso pode ajudar a reduzir a probabilidade de ser limitado. Essa dica ela é muito boa porque vai falar sobre o tamanho da stake. Se você não for uma pessoa que faz apostas todos os dias ou quase todos os dias, pode ser mais tranquilo você utilizar uma stake maior. Mas para a gente que faz arbitragem, né, a gente faz ali 2, 3 apostas praticamente todos os dias nas mesmas casas, a gente tem que tomar bastante cuidado com o valor da nossa stake, principalmente, como ele disse aqui, em mercados, em eventos, né, em mercados com pouca visibilidade e menos conhecidos. Isso tem a ver com a liquidez. Então, eventos menos líquidos, né, mercados que têm menos liquidez, a gente tem que tomar bastante cuidado e apostar valores menores, né? Apostar não, fazer entradas menores nesses mercados, porque esses mercados, por eles serem mais desconhecidos, né, e ter uma liquidez menor, não tem tantas apostas neles assim. Então, se você for lá nesses mercados, né, por exemplo, segunda divisão lá do Irã, terceira divisão da Dinamarca, Liga B da Espanha, né, de basquete, então tem vários esportes assim que a gente tem uma liquidez bem menor. Então, se você começar a fazer apostas um pouco mais altas nesse tipo de esporte, nesse mercado que não é tão conhecido assim, é muito mais fácil de você chamar a atenção da casa e ser limitado também. Então, essa é uma excelente dica que a gente tem que seguir. Tome bastante cuidado com a liquidez.
Quarta dica, não abuse de promoções ou bônus. Operadores de apostas estão cada vez mais vigilantes em relação a abusos de promoções ou bônus. Use-os com moderação e dentro dos termos e condições. Existem algumas estratégias que a gente consegue lucrar com bônus, inclusive eu utilizo ela também, aliada à Surebet, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, porque quando a casa ela te dá um bônus, tá? Quando a casa ela faz uma promoção, alguma coisa do tipo, ela só tem um objetivo, é ficar com o seu dinheiro. Ou, no mínimo, deixar o seu dinheiro preso na casa o máximo de tempo que ela conseguir. Então, se você começar a tentar se aproveitar muito dessas promoções, dos bônus, das situações que as casas criam para atrair novas pessoas, ela pode te limitar também, porque ela vai ver que você sabe o que você está fazendo e vai estar tirando o dinheiro daquela casa. Então, tome bastante cuidado. Para quem é iniciante, tá? Para quem está começando a fazer Surebet, eu recomendo que não pegue bônus, porque o bônus para quem está começando ele mais atrapalha do que ajuda. Então, assim, deixa para você utilizar o bônus quando você estiver mais avançado, quando você souber o que fazer com ele, quando você tiver de fato uma estratégia para utilizar esses bônus. Aí vale a pena você aceitar os bônus e transformar eles em dinheiro. Mas se você está começando, pelo menos no início, esqueça os bônus porque ele vai te atrapalhar bastante. Muitos alunos meus tentaram fazer Surebet, né, utilizando os bônus, e acabaram tendo prejuízo, né? Bônus, ele não é dinheiro, então tem regras ali para você utilizar aquele bônus e principalmente regras para você poder sacar aquele bônus ali e o lucro também que você fez com aqueles bônus, né? Que a gente chama de rollover. Então você tem que ficar bastante atento a isso. O iniciante, normalmente ele não tem aquela malícia, né, que uma pessoa mais antiga tem, ele não entende o funcionamento das casas, muitas vezes não lê as regras também, termos e condições, né, que envolvem os bônus. Então, por isso, muita gente acaba perdendo dinheiro e não é recomendável que iniciantes utilizem os bônus, beleza? Só quando você souber o que você vai fazer com eles. Quinta dica, mantenha um bom histórico de apostas, mantenha um registro preciso e organizado de todas as suas apostas. Isso pode ajudá-la a identificar padrões em suas escolhas de apostas e fazer ajustes para melhorar a sua estratégia. Então, histórico de apostas também, né, normalmente a pessoa que ela faz arbitragem, ela tem uma planilha ali, né, que ela coloca as entradas que ela fez. Então isso aí é bem tranquilo, só que o que ele fala aqui é para a gente identificar padrões que nós mesmos estamos criando, né, e mudar esses padrões. Por exemplo, eu estou apostando aqui, 80% das vezes eu estou apostando em over 2.5 gols, por exemplo. Então isso aí já pode chamar a atenção das casas. 70% das vezes eu estou apostando em resultado, né, do time favorito. Então, tome bastante cuidado, porque isso também pode chamar a atenção das casas. É sobre isso que ele está falando aqui, para você poder monitorar as suas ações, né, para você poder também analisar os padrões que você está criando, né, porque a gente vive de padrões, tudo na nossa vida é feito assim, se a gente não segue um padrão, a gente cria um e segue. Então, a gente tem que evitar seguir padrões para que a gente não passe uma imagem de ser padronizado ali, uma imagem de profissional para as casas, tá? Então, quanto mais a gente diversificar, é bom. Mas diversificar também é ruim, tá? Se a gente começar a apostar em, por exemplo, 8, 9, 10 esportes ao mesmo tempo, em vários mercados ao mesmo tempo, é óbvio que ninguém consegue acompanhar tantos esportes assim, né? Então, a gente também tem que tomar bastante cuidado com essa questão da diversificação. Então, interessante para mim seria o quê? Apostar ali no máximo em 4 ou 5 esportes, né? E alguns mercados dentro desses esportes, não em todos os mercados também, porque isso também pode chamar a atenção das casas. E aqui no final ele dá um aviso, né? Lembre-se de que mesmo seguindo essas dicas, os operadores de apostas ainda podem limitar as suas apostas. Isso pode ser devido a vários fatores, incluindo o tamanho e a frequência das suas apostas, e a sua taxa de sucesso ou a escolha de mercados de apostas. É importante apostar com responsabilidade e não depender exclusivamente das apostas esportivas como fonte de renda, né? Então, uma coisa que ele falou aqui que é bem interessante é que tem vários fatores que as casas utilizam para nos limitar, né? E muitos fatores a gente nem faz ideia do que seja. Por isso que tem pessoas que são limitadas em uma semana, outras são limitadas em 3 meses, outras são limitadas em 6 meses. Isso na mesma casa e seguindo ali padrões mais ou menos parecidos. Então é muito aleatório, tá, pra gente, é só a casa que tem os critérios dela para limitar e ela não vai abrir isso para ninguém, porque se as pessoas souberem o que faz ser limitado, as pessoas vão fazer exatamente o oposto daquilo para não ser limitados, tá? Então isso é um segredo das casas, que a casa programou o algoritmo ali para identificar as pessoas e limitar as pessoas automaticamente. A limitação ela não é feita manualmente, ela é feita pelo sistema criado pelas casas que procuram ali padrões, procuram pessoas lucrativas, procuram pessoas que movimentam muito dinheiro nas casas, então é criado assim, não é nada manual, tá? É todo automático mesmo. E outra coisa importante que ele falou aqui, que eu achei interessante, é a frequência e tamanho das apostas, né? Ou seja, quanto mais apostas você fizer naquela casa ali, vamos supor que você faça
2, 3, 4, 5 apostas todo dia na mesma casa, você vai ser limitado extremamente rápido, tá? Porque isso não é um comportamento de um apostador recreativo, de um apostador comum. Esse é um comportamento ou de uma pessoa que é profissional ou de uma pessoa que é viciada, né? Que é compulsiva por apostas esportivas. Então a casa ela não quer nenhuma dessas pessoas dentro da casa, né? Porque essas pessoas podem trazer problema. Então, tome bastante cuidado com a questão de frequências, tá? O que eu recomendo quando você vai fazer surebet? Faça de 2 a 3 entradas, no máximo 3, tá? Na casa, por dia, e tire alguns dias ali de descanso para aquela casa também durante o mês, porque é interessante que você não tenha a frequência diária de apostas naquela casa. É por isso que a gente utiliza várias casas para fazer arbitragem. De vez em quando a gente tira uma casa e escolhe outra no lugar, pode trocar de casa sempre quando quiser, até no mesmo dia mesmo. Por exemplo, se você estiver utilizando o Surebet ou o Minabet ou outro software, tá? Já tem alguns vídeos sobre software aqui no canal. Se você estiver utilizando, você já fez 2 entradas numa casa, você pega e desmarca aquela casa ali do filtro do software e pega a entrada só nas outras casas para você não chamar atenção. É claro que se tiver uma terceira entrada muito boa naquela casa, a gente vai pegar, né? A gente não vai perder a oportunidade. Ou talvez até uma quarta entrada. Eu já fiz até 6 entradas na mesma casa. Não recomendo, eu forcei bastante nesse período as casas de apostas, mas foi na época do desafio, né, onde eu fiz o desafio de conseguir mais de 100% em 30 dias, e eu consegui antes, então foi necessário que eu forçasse as casas para mostrar que era possível ter esse resultado fazendo surebet. Mas a gente operando normalmente assim no dia a dia, não é para forçar as casas desse jeito, tá? Porque senão você vai ser limitado à toa e não vai valer a pena. Então tome bastante cuidado, siga essas dicas aqui do ChatGPT, beleza? Siga as orientações que eu dei também em cima dessas dicas aqui que são bem importantes. Espero que todo mundo tenha bons lucros, espero que a gente consiga tirar cada vez mais dinheiro das casas de apostas, porque as casas de apostas já são bilionárias, né? Então a gente também precisa tirar um pouco desse dinheiro de lá, né, pessoal? Elas dão prejuízo em tanta gente, então tá na hora da gente começar a dar prejuízo também nas casas de apostas. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica no gostei e deixa aqui um feedback aqui embaixo também, deixa seu comentário falando o que você achou do vídeo, o que você achou dessas dicas aí do ChatGPT, né? Porque a inteligência artificial ela veio justamente para facilitar a nossa vida e nos ajudar em questões sobre todos os assuntos, tá? Praticamente. E vamos usar ao nosso favor, né, a tecnologia que nós temos aí disponível para nós, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de me seguir também no Instagram, diegomota.oficial.